Hello everyone, Gi here. Tudo bem? Como prometido, eu não vou sumir mais. O Facebook me forçou a sumir, né? E então agora eu tô de volta e eu vou tentar estar aqui todos os sábados para que a gente possa então ou pelo menos algum dia durante a semana, para que a gente possa manter o nosso contato. Deixa eu só ver se eu consigo abrir o grupo aqui. Se você tá me ouvindo, coloca um sim nos comentários. Eu acho que tá rodando. Ok. Bom, eu não recebi nenhuma pergunta essa semana. Eu sei que como eu tava muito afastada, o pessoal também não tá mandando muitas perguntas. E eu também, como eu não tô muito ativa no grupo ultimamente, eu não tô relembrando as pessoas sobre mandarem perguntas, tá? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar que a gente vai respondendo, tá? Então, hoje eu gostaria de complementar a minha live da semana passada, tá? Falando sobre como lidar com toda essa questão da pandemia, né? E eu vou estar ensinando algumas técnicas, 2 técnicas, na verdade, que podem te ajudar, então, a passar por tudo isso com um pouquinho mais de facilidade. E, obviamente, a gente não consegue lutar contra o que a gente não tem controle, né? Então, o que a gente pode fazer é controlar aquilo que a gente tem o controle, tá? E as nossas emoções podem sim ser controladas. É fácil? Não. É trabalhoso? É. Vale a pena? Vale. Tá? Então, assim, a gente tem um certo controle nesse sentido. Então, em vez de focar naquelas coisas que a gente não tem controle, que vai deixar a gente braba, que vai deixar a gente irritada, que vai atrapalhar um monte de coisa, até inclusive a nossa saúde, vamos focar então nas coisas que a gente consegue controlar e vamos fazer um pouquinho melhor, tá? Então, a gente vai olhar essa questão com os olhos um pouquinho mais holístico, tá? Com relação à pandemia, tá? Semana passada a minha live acho que foi mais um desabafo do que um treinamento, né? Mas obviamente eu tentei ser um pouco diplomática mesmo assim. Como eu falei, eu tenho opiniões muito fortes e não vem ao caso aqui porque esse não é o objetivo, né? A minha opinião aqui não é o que importa, tá? Então, só começando com uma frase do Freud que eu acho bem interessante. Olá, Rose, boa tarde, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que eu não avisei da live, né? E não coloquei horário, não estipulei horário nem nada, mas é porque a minha vida tá bem corrida ultimamente. Então, eu não quero colocar um horário e depois não conseguir cumprir. Então, a gente sabe que no sábado, em algum momento do dia, a gente vai estar fazendo a live, tá? Então é o seguinte, o Freud falou que um dia, em retrospecção, né, os anos que a gente passou na dificuldade, vai então parecer como os dias mais lindos das nossas vidas, tá? Traduzindo livremente, obviamente, né, o que ele falou. Tá? Então, vamos lembrar que eu não quero falar problema, então vamos usar a palavra situação. Toda situação, né, vai poder criar um estado de aprendizagem, não é? Será que eu tô rodando? Tô rodando, né? Vai poder criar, então, um estado de aprendizagem. A gente vai aprender, né? Nem que seja com o sofrimento, mas alguma coisa ali de aprendizado a gente tá tendo, né? A gente cresce com o sofrimento, por exemplo, né? A gente fica mais forte, mais resiliente, né? Então, algo de bom aquela situação ali vai trazer, ok? Então, é isso, mais ou menos, que o Freud estava tentando falar com essa frase dele tão profunda, né? Que é uma frase assim pra gente realmente sentar,
e analisar. Então, todas essas situações difíceis, né, trazem um aprendizado, e essas experiências, então, enriquecem, né, nós como seres humanos, né, e também nos fortalece em termos também coletivo, em termos da nossa raça, de criar uma resiliência, né, então é importante compreender e reconhecer isso, né, e reconhecer em níveis cognitivos mesmo, né, então, vamos olhar isso aqui com um pouquinho com foco na pandemia, né? Então, hoje, né, com o problema do coronavírus, né, a gente pode olhar um pouquinho de um modelo psicossocial, tá? Essa é uma palavra bonita essa, né? Mas é basicamente como que psicologicamente, socialmente e biologicamente, né? Isso fisicamente, isso pode estar afetando a gente, né? Então, geneticamente, fisicamente, geneticamente, o que eu digo biologicamente, como é que isso vai estar afetando a nossa saúde, tá? Qual é a dinâmica que está acontecendo, por exemplo, na nossa sociedade, né? Tudo isso pode vir a afetar realmente tanto físico quanto mentalmente, né? Então esse é um modelo assim mais holístico de olhar para tudo isso que está acontecendo, não só focar ali no problema, focar, como eu falei no começo, nas coisas que a gente não consegue entender ou controlar, tá? Então, psicologicamente, né, o nosso well-being, a nossa saúde em geral, né, como um todo, né, tá sendo afetada, tá? E diferentes estudos estão sendo feitos com relação à ansiedade, com relação ao sentimento de confusão, de pânico, de depressão, de insônia, como reação da pandemia, tá? Algumas pessoas estão reportando mudanças no sono, na comida, né, na maneira que ela se alimenta, na alimentação, em termos de substâncias que estão usando também, né, ilícitas, também está tendo um aumento, ou seja, está piorando isso, né? E aí, claro, também condições de saúdes físicas, né? Porque a gente sabe que muita gente está sendo afetado, por exemplo, porque os hospitais agora estão focados no Covid e as outras operações que são necessárias estão ficando para segundo plano, né? Então, está sendo afetada essa área também, né? Então, as pessoas estão experimentando medo, culpa, estão brigando com membros da família porque as ideias às vezes não batem, né? Tudo isso afeta psicologicamente. O nível de violência cresceu absurdamente, tá? Nesse tempo aí da quarentena, né? Até teve um estudo que foi feito na Índia, que na Índia subiu 30%, assim, uma coisa, o número de casos de violência doméstica registrados, né? Então é muita coisa, né? É muita coisa mesmo, tá? Eu não sei como é que tá esses números no Brasil, por um acaso não chequei esse porque da Índia, porque foi que por um acaso apareceu para mim essa semana, tá? Mas se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente provavelmente vai conseguir olhar aqui uns dados, né? Olha aqui, tá dizendo no jornal O Globo que houve um aumento de 50% no número de denúncias, tá? Durante essa situação aqui do Covid, tá? Deixa eu só ver se é no Brasil todo, aqui eu não consigo achar essa informação. Bom, enfim, não é importante. O importante é que a gente saiba que existe realmente um aumento, né? E essa semana aqui em Londres saiu uma reportagem dizendo que 21 mil mortes foi atribuído ao lockdown, ou seja, as pessoas ficarem em casa por causa da quarentena, tá?
21 mil mortes. Então é muita morte, né? Muitas pessoas realmente perderam a vida, né, devido ao lockdown, devido à quarentena, né? Então, como eu falei, tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Mas o que a gente pode fazer, então, é olhar para como que isso está afetando a nossa vida. E aí tentar achar, vamos dizer assim, uma maneira de conseguir trabalhar isso tudo, né? A Rose está dizendo, tomei duloxetina e subiu minha pressão. E normal acontece isso? Infelizmente, com relação a remédio, Rose, eu não vou poder te dar nenhuma orientação. De repente, liga para a farmácia, tá? Ou para o postinho e pergunta. Mas a pressão é algo assim que tem que ter muito cuidado. Então, não deixe passar, realmente vá atrás, se informe, vê se você não precisa fazer algo para então controlar a tua pressão. Geralmente na farmácia eles são bem bonzinhos com relação a isso, né? Eles dão bastante indicação e de repente é a maneira mais rápida de você conseguir uma informação do que se você ter que ir atrás do postinho, do médico, né? E a gente sabe como é que é mais complicado aí no Brasil, né? Então, de repente dá uma ligadinha na farmácia, fala o remédio que você está tomando, a dose, fala qual que tá a medição da tua pressão e vê o que eles falam para você, tá? Mas não deixa passar, não. Se informa, vai atrás, porque a pressão realmente é bem delicado, né? Ok, então, né, como a gente falou, como a gente não consegue controlar essa loucura toda que tá acontecendo, né? É um ano, assim, louco, né? Diferente de todos o que a gente já passou, pelo menos que eu já passei na minha vida. Então, é uma coisa, assim, totalmente fora do nosso normal, tá? E não vem aqui dizer que é o novo normal, porque não é, não. Isso não é normal. Nunca vai ser normal o que a gente tá passando, tá? Vários fatores, fora isso que a gente já comentou, tem outros fatores muito estranhos, né? Em termos de liderança mesmo, de coisas que um fala uma coisa, outro fala outra coisa, bem no fim não tem ciência nenhuma por trás, as pessoas estão seguindo e vira quase que uma lei, não tem ciência nenhuma por trás, daqui a pouco muda tudo, né? Aqui, por exemplo, agora estão falando que provavelmente a partir da semana que vem, a partir de semana que vem não, daqui a um tempo, quando as escolas forem abrir, depois das férias, era isso que eu queria dizer, depois das férias, né, os pubs, que seriam os bares, né, vão ter que fechar para as escolas abrirem. Então, assim, umas informações, assim, que não tem nem pé nem cabeça, né, e a gente fica assistindo essa palhaçada toda, né, médicos que querem dar o parecer e aí fazem um vídeo explicativo com toda a ciência por trás, e o Facebook vai lá e bloqueia, né, porque não está de acordo com que a visão política do Facebook, né? Então, assim, quando eu digo política, é política mesmo, não a da política da empresa Facebook, mas é política mesmo, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo que se a gente for se apegar nisso, você pira, e pira mesmo, né? Então, assim, vamos ver o que a gente pode fazer para conseguir controlar o nosso mundo interior, tá? Imagina, Rosa, não tem problema. Tá, então o que a gente pode fazer para controlar o nosso mundo interior, tá? Porque tudo isso cria estresse, aumenta, e aí o estresse vai aumentar, por exemplo, a pressão, né? Então, tudo isso vai criando, como a gente falou no começo do vídeo ali, né? Olhando essa visão mais holística, vai criando problemas em todas as áreas da vida, tá? Então, vamos tentar controlar o que a gente consegue controlar e entregar para Deus aquilo que a gente não consegue controlar. Tá, então vamos lá. Eu vou passar duas técnicas que vocês podem estar usando, tá? Que são técnicas que eu uso com os meus clientes e que realmente ajudam. São técnicas que eu já testei, eu nunca passo técnicas que eu não tenha testado antes e que realmente, sim, fazem uma transformação. Se você usar não vai transformar nada. Mas se você usar, faz uma transformação, assim, imensa na vida da gente, tá? Então, a primeira técnica é
Cada vez que você se pegar pensando em algo que não tá te fazendo bem, olá Kelly, tudo bem? Boa tarde. Cada vez que você se pegar pensando em algo que não faz bem, tá? Em algum pensamento limitador, algum pensamento de medo, algum pensamento negativo, você fala, de preferência, se você não puder falar, você pensa 2 vezes na palavra cancela. Então, você, vamos dizer assim, que você viu uma reportagem e te deixou muito brava, muito frustrada, porque não tinha nexo nenhum, enfim, tá? E aí você começou a pensar e xingar todo mundo, e aquilo foi, obviamente, despertando um sentimento ruim em você, porque você se conectou com uma energia não muito boa, tá? E aí você vê que você tá entrando nessa vibração que não é positiva, então você fala, cancela, cancela. E você fala com a intenção mesmo de cancelar aquele pensamento, tá? 2 vezes, tem estudos sobre isso, é importante que você fale 2 vezes. Cancela, cancela, tá? E aí a chave aqui é que você use isso frequentemente, tá? Então o teu cérebro vai meio que identificar, porque o nosso cérebro é muito esperto, né? Vai identificar que como você está fazendo isso com bastante frequência, esses tipos de pensamento vão começar a diminuir, porque ele entende que você não quer. Você tá vindo o pensamento, você tá cancelando. Tá vindo o pensamento, você tá cancelando. Tá? Imagine que você tem uma pizzaria e todo dia uma pessoa liga lá, faz uma ordem de uma pizza, pede uma pizza de, sei lá, pepperoni, tá? E aí dali 5 minutos, 1 minuto, liga na pizzaria e cancela a ordem, tá? A pessoa vai fazer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ou nem chega até 5 vezes, você já vai dizer, olha, essa pessoa não atendo mais, tá? Porque ela pede a pizza e cancela, pede a pizza e cancela, pede a pizza e cancela, a gente não vai atender mais esse cliente, tá? Então o nosso cérebro é esperto, ele vai reconhecer isso também. Então cada vez que você mandar um pensamento negativo, limitador, e você falar cancela, o cérebro vai dizer, opa, tá? Não mando mais, se eu tô mandando, ele tá cancelando, vamos parar por aqui, tá? Então essa técnica é muito simples, é muito gostosa de fazer e tem um efeito muito incrível, ok? A segunda técnica é uma técnica, assim, das técnicas mais profundas que eu já vi no meu trabalho, tá? Como psicóloga, e é uma técnica já muito pesquisada, muito usada e tudo mais, tá? É a técnica do EFT. Em português é Técnica da Libertação Emocional, ok? Em inglês é Emotional Freedom Technique. Então, assim, essa técnica foi criada pelo Dr. Callahan. Aí veio o Craig lá e estudou, foi estudante do Dr. Callahan e fez todo o marketing, deu uma ajustada na técnica e criou, então, o EFT, que é essa técnica que a gente usa. E agora tem outro rapaz que ele se chama Robert Smith, americano, e ele então adaptou o EFT e ele chama de EFT rápido. E é essa que eu gosto de usar, tá? Porque ela é rápida, ela é prática e ela funciona. Então, é óbvio que todas essas 3 técnicas basicamente são a mesma coisa, tem o mesmo fundamento, né? Mas mesmo essas técnicas têm várias variações, ok? Então, você pode seguir essa que eu tô ensinando, ou você pode colocar um vídeo no YouTube e seguir alguma das técnicas que tem lá, que vai ser vai ser um pouquinho diferente, mas basicamente o efeito vai ser bom também, vai ser o mesmo efeito, tá? Eu vou explicar essa porque é o que eu uso e é o que é rápida e que vai trazer o efeito que a gente tá precisando de uma forma quase que instantânea, tá? Então, a técnica é a seguinte, tá? Primeiro, você precisa se conectar com o sentimento. Você precisa saber que sentimento é esse que eu tô sentindo, tá? E o sentimento tem que ser o sentimento real. Não adianta você estar com ódio e falar que tá frustrada. Não é. Se é ódio. Você vai ter que assumir, tá? Não adianta você dizer que tá chateada e na verdade você tá com inveja, tá? Então você tem que ser verdadeira com o que você tá sentindo. Então, se você tá sentindo ódio, se você tá sentindo raiva, você vai ter que usar esse sentimento, ok? Se você tá com medo, por exemplo, né? Essa pandemia tá causando muito medo nas pessoas, né? E com razão, né? Então, você vai usar a palavra medo, tá? Então, você identificou o primeiro passo, identificar qual é o sentimento.
e aí então fazer a técnica que eu vou explicar agora, tá? Essa técnica a gente vai bater em alguns pontos, não importa se é assim ou assim, não importa, tá? Em qual mão você usa também não importa. O que importa é que você vai bater em certas conexões nervosas que se chamam de meridianos, ok? Então você vai batendo nessas conexões nervosas e você vai liberando aquela emoção, tá? Olá, Patrícia, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Então você vai liberando essas emoções, tá? Fazendo essas batidinhas nesses pontos de conexões nervosas. Então você vai fazer uma sequência, depois outra sequência e depois mais uma sequência, ou seja, no total 3 sequências, tá? Para conseguir liberar. Geralmente com 3 sequências você libera, se você precisar fazer um pouco mais você faz, tá? Então vamos lá. Vamos fazer de conta então que a gente está trabalhando agora o medo, tá? Que é a emoção aí da vez, né? Com essa questão da pandemia. Ok? Então você vai fazer a batidinha no topo da cabeça, tá? E aí você vai falar sentimento de medo, 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 medo, sentimento de medo. Mais ou menos umas 7, 8 vezes falando e batendo, tá? Depois do topo da cabeça a gente vai passar aqui pra testa, tá? Sentimento, no meio da testa. Sentimento de medo, dá pra ver? Sentimento de medo, sentimento de medo, medo, sentimento de medo, medo, tá? Depois aqui do ladinho, tá? Aqui assim, a gente chama aqui de fonte, acho que é, né? Sentimento de medo, sentimento de medo, medo, sentimento de medo, medo. Depois aqui nesse ossinho, sentimento de medo, sentimento de medo, medo, sentimento de medo, medo, 7, 8 vezes. Não se apega muito em contar, porque tem que ser algo natural, você tem que se concentrar no exercício, tá? Então, depois passa pra cá. Algumas pessoas fazem aqui, eu não gosto de fazer aqui, então eu vou direto pra cá, tá? Porque se for alguma coisa que te deixa desconfortável, talvez te tire a atenção, tá? Algumas pessoas fazem direto, outras fazem aqui, vê o que você prefere. Se você quiser fazer aqui também, pode fazer. Eu vou direto, tá? Sentimento de medo, sentimento de medo, sentimento de medo, sentimento de medo. Depois, meio do peito ou no coração, sentimento de medo, sentimento de medo, sentimento de medo. E aí você vai respirar fundo, você vai colocar o seu polegar no meio do seu pulso, tá? O meu dedo não tá sujo não, gente, é caneta, tá? Sentimento de medo, daí você vai, em vez de falar sentimento de medo, você vai colocar o polegar no meio do pulso e vai falar paz. E aí você respira fundo e se conecta com a paz, tá? Você vai lembrar de algum momento onde você estava bem, onde você estava em harmonia, onde você estava tranquilo, alguma situação que você estava assim se sentindo tranquila, não tinha medo, não tinha preocupação, não tinha nada disso, tá? Se você achar difícil encontrar uma memória assim, tá? Então tenta se conectar com o sentimento de amor. Pensa em alguém que você ama, ou de repente o teu gato, ou o teu cachorro, sabe? Ou um cheiro de um pão fresco, tá? Ou de repente os cafés à tarde na casa da avó. Não importa, algo que te traga aquela sensação boa, aquele conforto, aquela vibração de amor, tá bom? Então é isso que importa, que a gente consiga substituir aquela vibração do medo por uma vibração boa, por uma vibração de conforto, de paz, de tranquilidade, de amor, de paz, de equilíbrio, tá? E aí, essa foi uma sequência. Aí você vai fazer isso mais 2 vezes, tá? Então, aqui, 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 aqui. Eu esqueci aqui, eu pulei aqui, tá? Tem que fazer aqui também. Depois daqui, vai pra cá, tá? E depois vai pro coração. Eu acho que eu fui direto, acho que eu não fiz aqui, né? E aí, depois, então, você coloca o polegar no pulso, respira fundo e paz. Se conecta com a paz.
3 vezes, tá? Não demora muito, a gente fez aqui um pouquinho mais demorado porque a gente tá explicando, tá? Mas não é algo assim que vai tomar muito tempo do seu dia para fazer. A mesma coisa, tá? O segredo aqui é a consistência. Quanto mais você fazer, menos você vai precisar fazer. Por quê? Você vai liberando essas emoções e aquilo que é liberado não volta mais, tá? Pode ser que venham outras, mas aquilo ali não voltou. E aí você já vai reeducando o teu cérebro para não sentir aquilo com tanta frequência, tá? Então, essas são as 2 dicas de hoje para a gente lidar com o nosso emocional nessa situação louca que está acontecendo aí, né? Selvagem até, diria eu, tá? Então, tá? Vamos usar essas ferramentas que são umas ferramentas assim simples, fáceis de fazer e são transformadoras, tá? Use, mas use, porque as ferramentas podem ser maravilhosas, mas se vocês não usarem, se você não usar, ela não vai fazer efeito, tá? Então, use as técnicas e daqui uns meses, umas semanas, uns meses, me deixa saber qual foi o impacto maravilhoso que isso teve na sua vida, tá? Um abração para todo mundo, tenha um ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!